E aí, Fernando Pascotti na área, já dei aquele joinha, se inscreve no canal e vamos pra cima. É o seguinte, estou aqui no canal Tech Pascotti, eu venho falando uma sequência de vídeos aí sobre orientação a objetos, sobre programação, sobre algoritmo. Então se você tem interesse, acompanhe o canal aí, tem uma playlist citando aí sobre cada um dos assuntos aí em questão, tá certo? Bom pessoal, é o seguinte, eu venho falando aqui sobre... nesse momento aqui sobre programação orientada a objetos, tá certo? Então eu já gravei um vídeo agora há pouco, eu expliquei aqui passo a passo. Se você tiver interesse, assiste aí no card, aí vai estar pregado o vídeo, vai estar no canal aí, enfim. Só que acontece agora, pessoal, eu vou começar a explicar no Java como que faz como que você brinca com a orientação a objetos aqui, tá certo? Então, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, né, dos assuntos aqui, né, em detalhes detalhes abstratos aqui sobre o assunto. Eu vou falar aqui no Java como implementar em cada um dos assuntos aqui, tá certo? O primeiro que eu vou falar aqui nesse momento é sobre abstração, né? Então, a gente entende aqui como abstração a forma de abordar, enfim, classes e objetos, né? A criação, conceito de como você vai criar classes e objetos. Então aqui eu deixei como exemplo carro, moto, aí tem aqui a entidade, né? A primeira coluna aqui, a segunda coluna, a segunda coluna características, a terceira coluna ações, né? Então pessoal, é o seguinte, vamos aqui no Java. Eu criei aqui já um projetinho aqui, né? Para exemplificar para vocês aí. E aqui eu vou abrir, primeiramente eu vou apresentar para vocês aqui esse conceito básico de classe, né? Essa daqui é uma classe. Tá certo? Essa daqui é uma classe do tipo... é uma classe main, né? É uma classe que eu chamei de main. Então aqui ela tem... a primeira linha ela mostra aqui o package. O que é o package? É o pacote onde está essa classe. Vamos dizer assim que são os diretórios, né? Vamos deixar dessa forma. É o diretório onde está essa classe. Onde está esse arquivo propriamente dito. Esse arquivo chamado main.java. Que está aqui, ó. Tá certo? Então aqui é o nome desse diretório, né? Então o ponto é como se fosse a barrinha do Windows, né? Então br, né, ponto com, ponto exemplo, ponto classe, ponto executável. Então esse é o pacote onde está a minha classe main, tá certo? Por enquanto não tem nada, eu só tenho aqui se ela é uma classe pública, se é uma classe privada. Nesse caso é uma classe pública, né? Então aqui é o encapsulamento dela, propriamente dito, né? Já é um outro conceito que já está mais ou menos aqui elaborado aqui. E aí eu tô falando que ela é uma classe, né? É uma class, né? É uma class Java. E o nome dela é main, tá certo? Então aqui eu abro e fecho colchetes, né? Aqui, aliás, coisas não, chaves, né? Abro e fecho chaves. Então essa é uma classe, tá certo? Só que acontece aqui, essa é a entidade, né? Essa é a entidade. A primeira coluninha. A segunda coluninha seria características, tá certo? Mas para não misturar aqui, que essa classe que eu vou usar para executar, eu vou começar agora do passo a passo aqui, a fazer aqui com vocês aqui, ó, eu vou criar um novo pacote, tá certo? Deixa eu dar um new aqui, package, e eu vou deixar aqui só, vou chamar aqui classes... o primeiro cara aqui foi o nosso... eu vou colocar aqui veículos. Classes veículos, tá certo? Esse é o meu pacote, tá certo? Dentro desse pacote não tem nada aqui, né? Não tem nada dentro desse pacote. Deixa eu minimizar aqui. Diferente do pacote acima, que é o executável. Então eu vou clicar com direito, vou dar um new aqui. Para você que não sabe, eu estou usando aqui uma IDE, né? Que eu já expliquei em outro vídeo como instalar essa IDE. É a Eclipse, né? IDE chamada Eclipse. E aqui eu vou criar um new class, né? Eu vou chamar essa classe de quê? De veículos. Veículos. Eu vou chamar de motores. No plural. Vou deixar aqui como veículos automotor. Vou deixar no singular, tá certo? Aqui tem as características, enfim, aí o superclasse principal é a Object, né? Enfim, que é o padrão do Java. Todos têm que herdar de Object, né? Então aqui, basicamente, eu criei aqui, ó, veículo automotor, tá certo?
veículo automotor, tá certo? Bom, esse veículo automotor ele tem algumas características. Vamos lá. A primeira característica, vou chamar aqui de private. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu minimizar aqui para não ficar aparecendo para vocês aqui. Vocês acompanharam bonitinho. Private tamanho. Private, aliás, né? O tamanho é o que? O tamanho do tipo. Vamos colocar como int, né? Int é do tipo inteiro, né? Para você que não sabe essa declaração, eu fiz um vídeo aí na sequência, você pode acompanhar na playlist, tá certo? Então, private int tamanho, tá certo? Vou dar um ponto e vírgula. O outro private, o próximo é o que? O próximo é cor. Então, vamos dar um string cor, tá certo? O próximo é peso, private. Vou chamar de double, ou melhor dizendo, float, né? Float. Não, aliás, não é já de double mesmo, double, peso. Vamos lá. O que mais aqui? Altura. Vamos lá. Private, também de double, que é ponto e vírgula, que tem pontos, né? Altura. Fechou aqui, tá certo? Então essas são as características do veículo automotor, tá certo? As ações aqui, que são os métodos. Então aqui eu coloquei o que? Os atributos aqui, ó. Segunda são as características, né? Agora vou colocar os métodos. Então o primeiro método, acelerar. Vamos lá, então. Nesse caso, o meu método de encapsulamento, né? A minha forma de disponibilizar isso daí, vou deixar como pública, né? Então todos aqui que acessarem aqui essa classe terão acesso, tá certo? Então public, né? Public. Vou colocar acelerar, vou colocar um void. Void não existe retorno no void, tá certo? Então acelerar. Ponto aqui, fechar. Por enquanto eu não vou fazer nada com esse. Aliás, vou colocar um sysout, que é uma forma de printar isso daqui, né? Vou colocar aqui, ó, acelerando, né? Então ele está fazendo alguma coisa aqui, né? Porque essa coisa é acelerando. Agora eu vou copiar, para ficar mais fácil, vou copiar e colar esses caras aqui, né? Vou copiar. Aqui já está dando erro porque eu não posso ter eu não posso ter o mesmo nome, né? E com características iguais aqui, né? Depois eu explico aqui passagem de parâmetros iguais, no caso não tem nenhuma passagem de parâmetro. O próximo é parando. O próximo é ligar. Então vou clicar, vou chamar aqui ligar, ligando, tá certo? E o próximo é desligar. Vamos lá. Desligar. Desligando. Então é isso daí, pessoal. Então aqui eu tenho um automotor, né? E ele tem aqui essas características aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui quanto tempo tem de aula. Beleza. Então isso aqui falando de veículo, né? Então agora se eu pegar aqui, ó, e vir aqui no meu método main, mas para isso eu tenho que alterar aqui, eu tenho que mudar algumas coisas aqui, tá certo? Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, para ficar mais rápido aqui esse vídeo aqui, eu vou criar esse método main novamente aqui, tá certo? Vamos lá, new class. E eu vou falar para ele ser logo um executor aqui, tá certo? Eu vou chamar de main, né? Então vamos lá. Agora sim. Depois eu explico isso daqui, como que você declara esse cara aqui, tá certo? Public static void main, que é o método main. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dar vida para aquele automotor, tá certo? Então eu vou chegar vou chamar aqui um automotor, seu automotor, que ele está nesse pacote veículos, e agora eu vou importar. Ele automaticamente importou aqui, ó. Ele importou a classe automotor
do pacote veículos, tá certo? E eu vou chamar ele de carro, tá certo? Então, meu objeto carro, que eu estou criando agora, como que eu estou criando ele? Eu só estou declarando ele no primeiro momento, tá certo? Se eu colocar assim, ó, enfim, eu posso executar aqui, ó. Eu posso executar esse cara aqui. Ele vai executar e não vai acontecer nada no console aqui, não vai acontecer nada, tá certo? Porque eu apenas declarei. Agora se eu der um new, vou dar vida para esse automotor. E vamos executar esse carinha novamente. Também ele executou, mas não aconteceu nada. Agora se eu der um carro, ponto. E eu estou chamando agora o método, né? Primeiro passo é o quê? Eu preciso ligar o carro, é um dos passos, tá certo? Então se eu executar de novo aqui, agora eu vou chamar aqui em cima, aqui, ó. Ligando, tá certo? Não sei se dá pra ver aqui, ó, ligando. Agora, esse é um dos passos. O segundo passo é carro, é o meu objeto carro, que já tem vida. Quando eu dei vida aqui para esse objeto carro. E eu chamar aqui um outro método aqui, ó. Acelerar. Tá certo? É um próximo passo. Eu vou chamar. Então o primeiro passo foi ligando, o segundo passo acelerando. Agora vamos chamar o carro novamente. E eu vou falar para ele agora parar. Tem a opção aqui, ó, o método parar, né? Então se eu chamar aqui, ó, executar de novo, ligando, acelerando, parando. E o último passo é carro, ponto, desligar, tá certo? Então esse é o meu objeto, aqui ó, ligando, acelerando, parando, desligando, né? Tá certo? Só que tem um X da questão, pessoal. Esse daqui é o meu objeto carro, né? Que está na imagem aqui, né? Carro. E se eu quiser criar um outro objeto aqui, a partir dessa classe automotor, e eu vou chamar ele de automotor, eu vou chamar ele de moto, tá certo? Então dá um new automotor, estou dando vida para esse automotor, que é uma moto. Então eu vou chamar de moto, ponto, os mesmos passos aqui. Eu vou, para ficar mais fácil, vou copiar todos esses passos aqui, vou colar. Só que ao invés de chamar esse objeto carro, eu vou chamar o meu objeto moto. Até que tá amarelinho aqui, porque eu não estou chamando ele. Então moto, 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 tá certo? E aí eu vou executar esse carinha aqui, ó. Aí ficou ligando, acelerando, ligando, mas eu não sei exatamente quais objetos aqui, tá certo? Que estão acontecendo. Então eu vou fazer uma situação aqui, ó. Eu vou, por debaixo dos panos, o Java já faz, né? Ele cria aqui por debaixo dos panos o objeto, né? Quando eu dou esse new aqui, na verdade ele está criando, ele está dando uma instância para esse objeto. Então eu vou colocar esse objeto aqui, tá certo? Eu vou criar ele aqui, só que eu vou colocar um outro sysout, né? Eu vou colocar esse sysout aqui e eu vou chamar de veículo criado. Tá, mas qual veículo? Eu vou passar por parâmetro esse veículo. Eu vou chamar de veículo, vou dar nome a ele, eu vou passar como parâmetro nome. E aí eu vou colocar aqui, ó, vou dar um espaço aqui, nome, tá certo? E ao invés de chamar esse carinha aqui, ó, eu vou chamar dando nome aos bois aqui. Então o nome é carro, tá certo? E esse daqui é moto. Por enquanto não se preocupe com essa situação aqui, tá, pessoal? Vamos lá, vamos executar esse, vai ficar um pouco grande aí, vamos lá. Veículo criado carro, ligando, acelerando, parando, desligando. Veículo criado moto, ligando, acelerando, parando, desligando, tá certo? Então o que acontece, pessoal? Temos aqui como descobrir uma outra situação. Vamos lá. O carro, por debaixo dos panos, se eu der um sysout aqui, isso daqui é um pouco chato de entender, mas se vocês não entenderem, vocês não pegarem aqui, vocês não vão compreender. Alt print.
print LN aqui, que é o meu sysout, tá certo? Vou dar um carro, ponto, toString. E aqui eu vou dar moto, ponto, toString. Vamos executar aqui, já vou explicar para vocês. O que acontece, pessoal? Aqui quando eu fiz essa execução, e eu coloquei esse toString, eu estou passando vamos dizer assim, o código do objeto para o Java, tá certo? O Java, para todo objeto, ele guarda um código, né? E aqui, ó, ele está exibindo esse código, né? Então, para o carro, ele exibe um código. Para a moto, ele exibe outro código. Então, eu só queria mostrar para vocês, para demonstrar exatamente que o objeto em questão aqui, os dois objetos são diferentes, tá certo? Os dois são derivados aqui da entidade automotor, né? Então, eu queria mostrar essa situação aqui para vocês, tá certo? Pessoal, é o seguinte, deixa eu voltar aqui para vocês. Esse daqui é o fim do vídeo, né? Queria agradecer vocês aí, deixem um like, se inscrevam no canal. No próximo vídeo eu vou explicar mais detalhes aqui para vocês, seguindo aqui ainda a explicação sobre orientação a objetos aqui. Eu vou explicar cada uma dessas situações aqui. Agora, nesse momento, falamos aqui sobre a entidade e falamos sobre ações, né? Ainda precisamos tratar aqui sobre as características aqui, a gente vai tratar, misturar aqui, ainda falando de abstração, ainda não saímos da abstração, tá certo? Vai ter bastante vídeo aí, bastante conteúdo. Então é isso daí, pessoal, se inscreve no canal, dê aquele like, um abraço, fique com Deus e tchau!